Olá e bem-vindos. Hoje vamos dedicar algum tempo a um tema que para muitos de nós é bastante familiar. A jornada, por vezes complicada, de tentar construir um novo hábito. Falo, claro, do jejum intermitente. Se alguma vez sentiu aquele entusiasmo inicial, traçou um plano e, a meio do caminho, sentiu que as coisas não correram bem ou que o plano simplesmente se desfez, saiba que esta análise foi pensada precisamente para essa situação. O objetivo não é apontar o dedo, mas sim compreender e encontrar um caminho de volta de uma forma mais inteligente e, acima de tudo, mais sustentável. Vamos ser honestos por um momento. Esta situação soa familiar? Aquele dia que não corre como planeado, o stress aperta e, de repente, o plano de jejum que parecia tão claro de manhã, desaparece. E logo a seguir vem aquela onda de frustração, um sentimento pesado, quase como uma pequena derrota pessoal. É muito importante dar valor a essa sensação. Não é algo trivial, mas quero que saiba, antes de mais nada, que é uma das experiências mais comuns e partilhadas por quase todas as pessoas que se aventuram a mudar hábitos tão profundos como os alimentares. E o ponto crucial, a ideia central que vamos explorar hoje, é precisamente esta. Ninguém está, de todo, sozinho nesta jornada. A grande maioria das pessoas que tentam um novo hábito passa por estes desvios. E repare na palavra que devemos usar: desvio e não fracasso. Um fracasso soa a um beco sem saída. Um desvio é apenas um afastamento temporário do nosso caminho. O verdadeiro segredo, a habilidade que realmente define o sucesso a longo prazo, não é a capacidade de nunca falhar, mas sim a maestria de saber como recomeçar. É essa competência que vamos tentar construir em conjunto. Muito bem, vamos a isto. O nosso roteiro para hoje está bem definido, é como um mapa. Primeiro vamos às fundações. Por que é que desistimos? É fundamental perceber as causas. Depois, vamos construir a atitude certa em a mentalidade para recomeçar. A seguir, passamos à parte prática com o seu plano de recomeço. E como sabemos que vão existir obstáculos, vamos aprender a vencer tentações e o stress. E finalmente, vamos integrar tudo na nossa vida ao ajustar o seu estilo de vida. É um caminho completo, desde a compreensão do problema até a implementação de uma solução que dure. Vamos então começar pelo princípio, pela base de tudo. Por que é que isto acontece? É muito fácil cairmos na armadilha de nos culparmos, de achar que é só falta de força de vontade ou preguiça, mas a verdade é que as razões são, quase sempre, bem mais profundas e complexas. Compreender a causa real, com curiosidade e sem julgamentos, é o primeiro e mais poderoso passo para encontrarmos uma solução que realmente funcione a longo prazo. Agora, o que é realmente interessante aqui são estas barreiras comuns. Provavelmente vai reconhecer algumas delas. Vamos pensar nisto. Definir metas irreais. É como decidir correr uma maratona amanhã sem nunca ter treinado. Começar logo com um jejum de 16 ou 24 horas é um choque para o corpo e quase que prepara o cenário para a desistência. Depois, o stress e a alimentação emocional. Quantas vezes um dia difícil no trabalho acaba com uma busca por conforto na comida? É um mecanismo profundamente humano. A falta de apoio também é um fator gigante. Se o nosso círculo social não entende ou até critica a nossa escolha, a viagem torna-se muito mais solitária e difícil. E claro, a falta de informação. Não saber o que esperar ou como gerir a fome e a energia pode levar àquela sensação de que isto não é para mim. Repare, raramente se trata de uma falha pessoal, mas sim de um conjunto de fatores que, felizmente, podemos aprender a gerir. E isto leva-nos diretamente a um dos pontos mais importantes de toda esta conversa: a nossa mentalidade. A forma como falamos connosco depois de um desvio é, no fim de contas, o que determina se continuamos ou se paramos. A autocrítica, aquela vozinha interior que nos diz que estragamos tudo ou que não temos disciplina, pode parecer motivadora, mas na verdade ela paralisa. O que realmente tem o poder de nos levar para a frente de forma consistente é a autocompaixão. É tratarmos com a mesma gentileza que ofereceríamos a um amigo que estivesse a passar pelo mesmo. E esta frase ilustra na perfeição o princípio central desta nova abordagem. O perfeito não pode ser inimigo do bom. É uma ideia libertadora, não é? Muitas vezes ficamos presos a uma visão de tudo ou nada. Se comemos algo fora da nossa janela de alimentação, sentimos que o dia está estragado e desistimos por completo. Mas a verdade é que um deslize, uma refeição fora do plano, não anula todos os dias e horas de esforço que fizemos antes. O objetivo nunca deve ser a perfeição absoluta, porque ela simplesmente não existe. O objetivo é a consistência. É muito mais valioso ser 80% consistente ao longo de meses do que ser 100% perfeito por uma semana e desistir ao primeiro obstáculo. Então, como é que podemos, na prática, cultivar esta mentalidade? Aqui ficam algumas ferramentas muito concretas. Primeiro, praticar a autocompaixão de forma ativa. Se cometer um deslize, em vez de se criticar, diga a si mesmo: está tudo bem, foi apenas uma refeição. Amanhã é um novo dia para recomeçar. Segundo, registar os sentimentos. Ter um pequeno diário para anotar como se sentia antes de interromper o jejum pode ser uma revelação. Estava com stress, cansaço, tédio? Isto ajuda a identificar os gatilhos. Terceiro, celebrar as pequenas vitórias. Cumpriu 12 horas de jejum?
Isso é um sucesso, não minimize os seus esforços. E por fim, a mudança de perspectiva mais transformadora de todas. Ver cada desvio como uma oportunidade de aprendizagem. Pergunte-se, o que posso aprender com isto para que da próxima vez seja diferente? Muito bem, com a mentalidade alinhada, estamos prontos para a ação. A teoria é importante, claro, mas sem um plano prático, fica só no campo das ideias. Agora, vamos desenhar um plano de recomeço com passos concretos, realistas e, o mais importante, que nos façam sentir no controlo, em vez de sobrecarregados. Vamos percorrer estes 5 passos com calma. Primeiro, isto é absolutamente crucial. Comece com pouco. Um jejum de 12 horas, por exemplo, das 8 da noite às 8 da manhã, é um ponto de partida fantástico. Já está a dar ao corpo uma boa pausa. Só depois de se sentir confortável é que deve aumentar gradualmente para 13 ou 14 horas. Segundo, prepara o corpo. Se interrompeu o jejum com uma refeição muito pesada, não comece logo a jejuar a seguir. Faça uma refeição de transição mais leve, como uma sopa ou uma salada, para facilitar o processo. Terceiro, tenha um porquê muito claro. O que quer alcançar? Mais energia? Dormir melhor? Escreva isso num post-it e cole no frigorífico. Será o seu farol nos momentos difíceis. Quarto, crie uma regra simples e inegociável. Algo como a cozinha fecha depois do jantar. Regras simples eliminam a necessidade de tomar decisões constantes. E quinto, e talvez o mais poderoso, acumule pequenas vitórias. O único foco deve ser completar o dia de hoje. Cada dia de sucesso constrói a confiança e o impulso para o dia seguinte. Agora, sejamos realistas. Os desafios vão aparecer. As tentações, os dias estressantes, os eventos sociais, eles fazem parte da vida. Por isso, a próxima secção da nossa análise é dedicada a construir um kit de ferramentas, a ter um plano de jogo para lidar com estas situações de forma proativa. A ideia não é evitar a vida, mas sim aprender a navegar por ela enquanto perseguimos os nossos objetivos. Este slide mostra um contraste muito poderoso. Do lado direito, temos as reações comuns. Ceder ao impulso, comer por causa do stress, confiar apenas na força de vontade. É uma abordagem reativa. Do lado esquerdo, temos as estratégias proativas. Em vez de lutar contra a tentação de comer doces à noite, podemos organizar o ambiente e simplesmente não os ter em casa. Em vez de recorrer à comida quando o stress aperta, podemos ter um plano B já definido. Quando me sentir estressado, vou dar uma caminhada de 5 minutos. Em vez de confiar na força de vontade que se esgota ao longo do dia, podemos usar a tecnologia, como uma aplicação de jejum que nos envia lembretes. A preparação não é um sinal de fraqueza, é um sinal de inteligência. E este é o ponto-chave. É fundamental criar uma separação clara entre a gestão do stress e o ato de comer. Precisamos de encontrar outras formas de nos acalmarmos e de nos confortarmos. Pode ser algo tão simples como pôr uns auscultadores e ouvir uma música que nos relaxa, sair à rua para apanhar um pouco de ar fresco ou praticar 2 minutos de respiração profunda. O importante é construir um leque de opções. Quanto mais ferramentas tivermos na nossa caixa para lidar com o stress, menos provável será que a comida se torne a única resposta. E agora, vamos ampliar a nossa perspectiva. O jejum intermitente não é uma estratégia isolada, não acontece numa bolha. O seu sucesso está profundamente ligado ao resto do nosso estilo de vida. Pense nisto como um ecossistema. O jejum funciona muito melhor quando é apoiado por outros hábitos saudáveis, que, por sua vez, também são fortalecidos pelo próprio jejum. É um sistema de apoio mútuo. E começamos com este número, que é a pedra angular de todo o sistema: 7 a 8 horas de sono. A ciência é muito clara neste ponto. Quando dormimos pouco, o nosso corpo entra em modo de alerta. A produção de grelina, a hormona que nos dá a sensação de fome, aumenta. Ao mesmo tempo, a produção de leptina, a hormona que nos diz que estamos saciados, diminui. O resultado? Acordamos com mais fome, com mais vontade de comer alimentos calóricos e com menos força de vontade para resistir. Dormir bem é literalmente preparar o terreno para um dia de sucesso. Para além do sono, existem outros pilares essenciais. A hidratação. O nosso cérebro por vezes confunde os sinais de sede com os de fome. Manter um copo de água ou um chá por perto pode prevenir muitos ataques de fome desnecessários. O movimento. Não precisa de ser um treino intenso. Uma simples caminhada ajuda a regular o açúcar no sangue e a melhorar o humor, tornando o jejum mais tolerável. A nutrição. O que comemos na janela de alimentação importa. E muito. Refeições ricas em proteína, fibras e gorduras saudáveis vão manter-nos saciados por muito mais tempo. E por fim, a rotina. O nosso corpo adora previsibilidade. Tentar dormir e comer por volta dos mesmos horários ajuda a regular o nosso relógio biológico, tornando todo o processo mais fácil e natural. Portanto, a ideia principal a reter é esta. Quando o nosso corpo está bem descansado, bem hidratado e bem nutrido, ele não está em modo de sobrevivência a lutar contra nós. Está num estado de equilíbrio e harmonia.
E um corpo em equilíbrio lida com o jejum de uma forma muito mais calma e natural. Deixamos de lutar contra o nosso corpo e passamos a trabalhar em equipa com ele. Para terminar, vamos apenas recapitular os pontos-chave, o nosso caminho de volta. Primeiro, olhar para trás com curiosidade, não com crítica, e perceber por que é que desistimos. Segundo, adotar a mentalidade de que o progresso é o objetivo, não a perfeição. Terceiro, seguir um plano de recomeço com passos pequenos e realistas. Quarto, ser proativo e preparar-se para as tentações e para o stress. E, finalmente, fortalecer todo este processo com os pilares de um estilo de vida saudável. E deixo-os com uma última reflexão. E se mudássemos completamente a nossa perspectiva sobre os erros? E se cada desvio, cada momento em que saímos do plano não for um passo atrás, mas sim um degrau essencial na escada para o sucesso? Um momento de aprendizagem que nos dá informações valiosas, que nos torna mais fortes, mais resilientes e mais sábios para a próxima etapa, levando-nos, inevitavelmente, mais perto do nosso objetivo. Pense nisso.